Olá, amigos. Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos entrar agora no nosso segundo bloco do curso. Nós falamos recentemente nas duas aulas, nas aulas anteriores, nós falamos sobre ortografia. Basicamente sobre a nova ortografia. Falamos sobre as mudanças, né, sobre as regras de acentuação gráfica e as mudanças que houve na acentuação gráfica. E também falamos sobre o emprego do hífen, que foi uma das bases modificadas pelo novo acordo de 1990. Pois bem, tratamos dessa parte de ortografia, que é uma parte um pouco mais desgastante, é uma parte um pouco mais que requer memorização. Entraremos a partir de agora numa outra parte, no segundo bloco, um bloco extremamente importante, que é das classes gramaticais. Gente, se eu puder dar um conselho a vocês, estudem classes gramaticais. Basicamente, o problema não está na sintaxe. A sintaxe é o que mais costuma ser cobrado, sim, nas provas de concursos, nas provas de vestibulares, nas provas em geral. Mas o problema do entendimento da sintaxe, ele reside na morfologia, nas classes gramaticais. Então, não ignorem as classes gramaticais, passem a dar mais atenção a elas, porque aí a sintaxe ela vai se desenvolver com muita facilidade. A partir de agora, nós vamos passar a vocês um mapa. O mapa, a linha de raciocínio para que você entenda a língua portuguesa, né? Muitas pessoas têm a impressão de que é um idioma difícil, e é mesmo, mas pode ficar muito mais fácil se você entende como que essa língua se estrutura, como esse idioma se estrutura. Eu costumo utilizar sempre a metáfora do Pokémon. Você tem lá o Pichu, que vira o Pikachu, que vira o Raichu. Aqui acontece da mesma forma. Nós temos as classes gramaticais que vão evoluir, que vão exercer funções sintáticas, que vão evoluir, que vão se transformar em orações. Então, quando você entende de onde vem, né, onde é que começa o conteúdo, quando você chega ao final da matéria, tudo passa a fazer sentido, tudo passa a ficar mais fácil. Então, sejam bem-vindos, venham comigo. Eu vou passar a vocês agora esse mapa de entendimento do conteúdo, e aí depois a gente vai estudar de forma pormenorizada as classes gramaticais. Vamos falar um pouquinho do substantivo, um pouquinho do adjetivo, do verbo, do advérbio, do numeral, do pronome, do artigo e das 10 classes gramaticais. Mas antes disso, eu quero que você entenda, eu quero que você preste muita atenção e entenda a estrutura da língua portuguesa. Vamos lá? Tudo começa, então, né? Parece uma frase meio bíblica, quando a gente diz assim, no princípio era o verbo. Pois bem, no princípio eram as classes gramaticais, especificamente duas, o substantivo e o verbo. Foram as duas primeiras classes gramaticais que surgiram. Não é à toa que a criança, quando ela começa a falar, você pede para que ela fale alguma coisa, ela vai falar mamãe, vai falar papai, água, ou então ela vai falar quer, ou então ela vai falar dar. Vocês vão perceber que as duas classes que são importantes para a comunicação são o substantivo e o verbo. E é a partir delas que todas as outras classes elas passam a existir. Então, vamos lá, vamos lá. Tudo começa, então, com as classes gramaticais. Tudo começa com as classes gramaticais. Nós temos, então, 10 classes gramaticais que fazem parte da língua portuguesa. 10 classes gramaticais. Deixa eu trocar esse pincel aqui, rapidinho. 10 classes gramaticais. Então, tudo começa pelas classes gramaticais. E aí, todas as palavras, absolutamente todas as palavras da língua portuguesa foram divididas em 10 grandes sacos, de acordo com a função, de acordo com a estrutura, de acordo com a finalidade para que cada uma foi feita. Então, essas classes são chamadas de... A primeira classe que nós temos é a interjeição. Nós temos a interjeição. Nós temos a preposição. Nós temos a preposição, que foi uma classe feita para conectar palavras. Nós temos a conjunção, uma classe feita para ligar orações. Aí vem as classes nominais. Nós temos o substantivo, que é a principal classe nominal, e a partir dela todas as outras elas passam a existir.
Nós temos o adjetivo, que é uma classe que vai qualificar e especificar esse substantivo. Nós temos o artigo, que é uma classe que vai definir ou indefinir esse substantivo. Nós temos o numeral, que é uma classe que vai quantificar esse substantivo. Nós temos o pronome, que é uma classe que vai substituir ou vai acompanhar este substantivo. Nós temos o advérbio, que embora seja uma classe nominal, ele se refere ao verbo, ao adjetivo e ao advérbio. É o único que não se refere diretamente ao substantivo. E por fim nós temos o verbo. Beleza. Aqui estão, pessoal, as 10 classes gramaticais da língua portuguesa. Todas as palavras, então, vão se encaixar em uma dessas classes aqui. A interjeição é uma classe que a gente chama de classe expressiva. A preposição e a conjunção a gente chama de classes conectoras, porque elas vão servir para conectar os termos, ora ligar palavras, ora ligar orações. O substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o advérbio são classes nominais e o verbo é uma classe verbal. Pois bem, a gente vai estudar depois cada uma dessas classes, vamos ver o que é mais importante em cada uma dessas classes, que são ignoradas no dia a dia por serem consideradas muito básicas, mas não são, tá? Elas, na verdade, não são básicas, elas são a base. Elas são a base. A base para quê, Ricardo? Para o entendimento da sintaxe, tá? Que é a parte mais importante do nosso curso. Pois bem, então, lembram-se de que eu disse quando eu comecei esta aula, eu disse que é como se fosse a ideia do Pokémon, você tem o Pichu, que vai virar o Pikachu, que vai virar o Raichu. O mesmo acontece aqui. As classes gramaticais é o nosso Pichu. Essas classes gramaticais, elas precisam evoluir. Elas precisam desempenhar determinados papéis em contextos do texto. Esses papéis, essa evolução, é chamada de função sintática. Quais são as funções sintáticas que há em português? Então, das classes gramaticais, nós vamos para as funções sintáticas. Essas classes gramaticais, gente, elas vão, dentro do texto, desempenhar vários papéis. Basicamente 12 papéis, que são as funções sintáticas. É como se fosse assim. Você tem o Pedro. O Pedro, quando nasceu, o indivíduo Pedro, ele foi registrado, foi lá ao cartório, registro civil, Pedro. Pedro é o nome dele. Pedro poderia se chamar substantivo, preposição, artigo, interjeição, mas não, ele se chama Pedro, na morfologia. Concorda que o Pedro, ele pode exercer vários papéis na sociedade? O Pedro, ele pode ser professor, e ele não vai deixar de ser o Pedro, mas o papel que ele está exercendo naquele contexto é de professor. O Pedro, ele pode ser advogado, mas ele não vai deixar de ser o Pedro, o papel que ele está exercendo naquele contexto é de advogado. O Pedro, ele pode ser músico, mas ele não vai deixar de ser o Pedro, apenas o papel que ele está exercendo naquele contexto é de músico. Enfim, com as classes vai acontecer da mesma forma. Essas classes aqui, ó, elas vão desempenhar vários papéis dentro do texto. Esses papéis são chamados de funções sintáticas. Aí você me pergunta assim, Ricardo, são todas essas classes aqui que podem exercer esses papéis? Não, gente, não são todas essas classes que podem evoluir. Assim como há na vida pessoas que não evoluem, né, que não exercem muitos papéis, há classes também que não exercem. Quais são, então, Ricardo, as classes que vão exercer função sintática? Bom, essas aqui, ó, a interjeição, a preposição e a conjunção, elas não exercem função sintática. Elas não exercem função sintática. O que isso quer dizer? Elas não evoluem. O verbo, ele não exerce função sintática. O verbo apenas possui um negócio chamado de transitividade, que a gente vai estudar mais à frente no nosso curso.
que é aquele negócio do verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e assim por diante, tá? Ele não exerce função sintática. Agora, estas aqui, ó, estas aqui, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome, o advérbio, estas sim. Estas exercem função sintática. Estas sim exercem função sintática. Estas desempenham determinados papéis no contexto do texto. E quais são as funções sintáticas? Quais são os papéis que essas classes elas podem desempenhar dentro do texto, dentro do contexto? São basicamente 12, que eu vou colocar para vocês agora. Reparem aqui. Olhem aqui para a gente, por favor, quais são esses papéis. Olha só. Então, a gente saiu das classes gramaticais, saímos das classes gramaticais e vamos aqui para as funções sintáticas. Vamos aqui para as funções sintáticas. Eu disse a vocês que são 12 funções sintáticas. São 12 papéis que essas classes elas podem desempenhar dentro do contexto do texto. Quais são esses 12 papéis? Vamos lá. O primeiro papel, a primeira função sintática que essas classes aqui, ó, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o advérbio, podem exercer, é claro que não são todos, né? Não são todos que vão exercer todas essas funções. Depois a gente vai ver pormenorizadamente cada uma delas, cada uma dessas classes e cada uma dessas funções. Mas as funções sintáticas que há em português são basicamente 12. E quais são elas? Nós temos o sujeito, temos o predicado. Esses dois são considerados termos essenciais da oração. Nós temos o objeto direto. Temos o objeto indireto. Temos o predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. Temos o predicativo do objeto. Predicativo do objeto. Temos o agente da passiva. Agente da passiva. Temos o complemento nominal. Esses termos aqui, né, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva e complemento nominal, são considerados termos integrantes, porque eles estão ligados à regência, ou seja, à solicitação, né? Ligados à regência dos nomes e à regência dos verbos. Além disso, nós temos os termos acessórios. Nós temos o adjunto adnominal. Temos o adjunto adverbial. Temos o aposto. E, por fim, nós temos um termo que nem é considerado uma função sintática. Inclusive, ele é chamado de termo extra-oracional, termo sui generis. Mas a gente coloca aqui por uma questão didática, tá? Porque ele é importante para a pontuação, ele é importante para a estruturação do texto também de forma geral, que é o vocativo. Vocativo é o mais fácil deles, gente, é o mais fácil. Então, aqui nós vimos que as funções sintáticas da língua portuguesa são basicamente 11, com o vocativo 12, não é uma função sintática, mas a gente está englobando aqui, que é o sujeito, o predicado, o objeto direto, o objeto indireto, o predicativo do sujeito, predicativo do objeto, agente da passiva, complemento nominal, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Essas são as 12 funções que aquelas classes ali, ó, o substantivo, o adjetivo, o artigo, o numeral, o pronome e o advérbio podem exercer. Então, aqui,
nós já estamos na segunda fase da evolução do Pokémon, que é o Pikachu. Agora nós vamos para a terceira parte da evolução do Pokémon, que é o Raichu. Aí quando a gente fala no Raichu, nós vamos falar das famosas orações da língua portuguesa. E aí nós temos orações que são chamadas de orações coordenadas e orações que são chamadas de orações subordinadas. Vamos falar sobre elas? Vamos vê-las aqui, como é que elas se estruturam? Então, olha só. Aqui das funções sintáticas, nós saímos e vamos para as orações. Quando nós chegamos aqui às orações, nós estamos falando de período simples ou de período... Aliás, perdão, nós estamos falando de período composto, porque função sintática é período simples. Oração é período composto. E aí, gente, as orações da língua portuguesa, elas são divididas em dois grandes grupos. Nós temos as orações, são chamadas de orações coordenadas, e temos as orações chamadas de orações subordinadas. O que são as orações coordenadas? As orações coordenadas são aquelas orações independentes sintaticamente. Aí, quando eu falo em sintaxe, eu estou falando de quê? Das funções sintáticas. Então, quando eu falo que uma oração é coordenada, é que ela não vai exercer nenhum papel desse aqui sobre a outra. Elas são orações independentes, uma é apenas vizinha da outra. Já quando eu falo em oração subordinada, é porque esses termos aqui, ó, eles vão evoluir e eles vão se transformar em oração. Por exemplo, eu vou ter uma oração que vai ser sujeito da outra, eu vou ter uma oração que vai ser objeto direto da outra, eu vou ter uma oração que vai ser predicativo da outra. Isso é o que, de fato, diferencia uma oração coordenada de uma oração subordinada, tá bom? É justamente isso. As orações coordenadas são aquelas que não exercem função sintática, são sintaticamente independentes, são apenas vizinhas. E as orações subordinadas são aquelas que exercem função sintática sobre a outra. Quais funções sintáticas? Estas aqui da língua portuguesa. Geralmente, a gente tem uma dificuldade grande para entender as orações subordinadas, porque nós temos dificuldade em entender as funções sintáticas. O problema não vai estar nas orações subordinadas, o problema vai estar geralmente nas funções sintáticas. Mas vamos lá, vamos ver como é que elas se estruturam. Olha só, quando nós falamos então em orações, nós temos aí dois grandes grupos na língua portuguesa. Nós temos as orações que são chamadas de orações coordenadas e temos as orações chamadas de orações subordinadas. Então, eu já falei a vocês que as orações coordenadas são aquelas que não exercem função sintática uma sobre a outra. São orações independentes. E aí eu tenho dois tipos de oração coordenada. Eu tenho aquelas orações que são chamadas de assindéticas. O que isso quer dizer, gente? Que são aquelas orações que vão vir sem conjunção. E eu tenho as orações chamadas de sindéticas, que são as orações estruturadas com conjunção. As orações sindéticas, coordenadas sindéticas, elas podem ser de 5 tipos. Elas podem ser aditivas, elas podem ser adversativas, elas podem ser alternativas, podem ser explicativas e podem ser conclusivas. Fala, Ricardo, a gente vai ver essas orações? Vai ver sim, mas vou te dar uma dica. Você vai começar a estudar a conjunção. Porque se você identifica, adivinhe, lá você vai encontrar assim na matéria de conjunção. Conjunções coordenadas, adivinhe quantos tipos de conjunção coordenada você vai ter? 5 tipos. Então, se você identifica a conjunção, fica muito fácil de você perceber que ali está começando uma oração, tá? Então, a gente vai ver isso depois, basta saber por enquanto que nós temos 5 tipos de orações coordenadas, né? Ficou parecendo coordenada. De orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Beleza? Tá bom. Então agora nós vamos falar sobre as orações subordinadas. As orações, gente, subordinadas, como vocês acabaram de me ouvir dizer, não são mais aquelas orações independentes, mas sim aquelas orações que exercem função sintática. Quais? Depende, as funções sintáticas que o substantivo exerce,
As funções sintáticas que o adjetivo exerce, as funções sintáticas que o advérbio exerce, não é à toa que elas vão se chamar substantivas. As substantivas vão ser aquelas que exercem a função sintática do substantivo. Elas podem se chamar adjetivas, elas vão se chamar também adjetivas. Vou até colocar aqui, tá? Para ficar mais fácil. Adjetivas, que vão ser aquelas orações que vão exercer o papel que o adjetivo exerce. E elas ainda podem ser, adverbiais, que são aquelas que vão exercer o papel que o advérbio exerce. Então, vamos lá? Vamos colocar aqui? Quais são essas orações? Por exemplo, o substantivo, ele exerce o papel de sujeito, beleza. Então, quando uma oração estiver exercendo o papel de sujeito, ela vai se chamar de oração subordinada substantiva, subjetiva. O substantivo exerce o papel de objeto direto. Então, quando uma oração estiver exercendo o papel do objeto direto, que é do substantivo, ela vai se chamar oração subordinada substantiva, objetiva direta. O substantivo exerce um papel de objeto indireto. Então, quando uma oração estiver exercendo a função de objeto indireto, que é do substantivo, ela vai se chamar de oração subordinada substantiva, objetiva indireta. O substantivo ainda exerce o papel de predicativo. Quando uma oração estiver exercendo esse papel, ela vai se chamar de oração subordinada substantiva predicativa. Pode exercer o papel de complemento nominal, então vai se chamar oração subordinada substantiva completiva nominal. E, por fim, o substantivo ainda pode exercer o papel de aposto. Logo, quando uma oração estiver exercendo esse papel, ela vai se chamar de oração subordinada substantiva apositiva. Então, pessoal, nós vamos ter aí 6 tipos de oração subordinada substantiva, tá? 6 tipos. Depois a gente vai estudar também cada um deles. Mas você já deve ter percebido que, se você não consegue identificar o sujeito, muito dificilmente você vai conseguir identificar uma oração que exerce o papel de sujeito. Se você não consegue identificar um complemento nominal lá na função sintática, muito dificilmente você vai conseguir identificar uma oração completiva nominal. Por isso que, para entender a oração, você precisa entender função sintática, e para entender função sintática, você precisa entender lá atrás as classes gramaticais, como nós falamos. As orações adjetivas são aquelas que vão exercer o papel do adjetivo. E aí nós temos 2 tipos de oração adjetiva. Elas podem ser chamadas de restritivas e podem ser chamadas de explicativas. A gente vai ver que elas são muito parecidas e o que diferencia uma da outra é basicamente a pontuação e o sentido, tá? São orações lindíssimas, lindíssimas, lindíssimas. São as minhas preferidas, as mais bonitas de todas. A gente vai falar delas no momento certo e vocês vão perceber isso que eu estou dizendo. E aí, por fim, nós temos um grupo grande de oração, que são as orações adverbiais. Então, olhem aqui. As orações adverbiais, pessoal, são aquelas que vão exercer o papel do advérbio. O advérbio ele vai virar o adjunto adverbial na função sintática e vai virar a oração adverbial no período composto, né, nas orações. E aí nós temos 7 tipos de orações subordinadas adverbiais. São as famosas 6 com C e as outras 3, né, FTP. Tem gente que grava mnemônico, tem gente que né, faz mnemônicos. Enfim, eu só preciso que você se lembre dessas orações. A forma fica com você, fica a seu critério. Vamos lá? Quais são as 9 orações adverbiais que nós temos? Nós temos as orações chamadas de causais. Então, nós temos as orações causais, que vão ser aquelas que vão passar a ideia de causa. Nós temos as orações chamadas de concessivas, que são aquelas que vão passar a ideia de concessão. Nós temos as orações chamadas de consecutivas. São aquelas que vão passar a ideia de consequência.
Temos as orações condicionais, que são aquelas que vão passar a ideia de condição. Temos as comparativas, que vão passar a ideia de comparação. E, por fim, nós temos as conformativas, que vão passar a ideia de conformidade. Então, essas são as famosas 6 com C. Causais, concessivas, consecutivas, condicionais, comparativas e conformativas. Mas não terminou, não. Faltam ainda 3 orações para a gente concluir esse grupo. Nós temos ainda as orações proporcionais. Temos as orações temporais. E, por fim, nós temos as orações finais. As orações finais são aquelas que vão passar a ideia de finalidade, as temporais de tempo e as proporcionais de proporção, de simultaneidade. Então, aqui estão todas as orações que há em língua portuguesa. Nós temos as orações coordenadas, que são aquelas que não exercem função sintática. Elas podem ser assindéticas, ou seja, ligadas sem conjunção, e elas podem ser sindéticas, ligadas com conjunção. Nós temos 5 tipos de conjunção coordenada, logo nós temos 5 tipos de oração coordenada. As orações aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Saiu daí, essas orações, como eu falei, elas são orações independentes, uma não exerce nenhuma função sintática sobre a outra. Saiu daí, nós fomos para as orações subordinadas. Já as orações subordinadas, estas sim, estas exercem função sintática sobre a outra. Quais funções sintáticas? Ricardo, aquelas que a gente abordou. Função sintática de sujeito, de objeto direto, de objeto indireto, de predicativo do sujeito, de aposto, de adjunta adverbial, de adjunta adnominal. Tá? Aquelas funções sintáticas, elas vão evoluir e se transformar em orações. E aí, as orações subordinadas, elas se dividem em 3 grupos. Elas podem ser substantivas, que elas vão exercer o papel que o substantivo exerce. Elas podem ser adjetivas, porque elas vão exercer o papel que o adjetivo exerce. E elas podem ser adverbiais, porque elas vão exercer o papel que o advérbio exerce. As substantivas, elas são divididas de 6 formas, em 6 grupos. Elas são subjetivas, quando ela vai exercer o papel de sujeito, objetiva direta, quando for exercer o papel de objeto direto, objetiva indireta, quando for exercer o papel de objeto indireto, predicativa, quando for exercer o papel de predicativo, completiva nominal, quando for exercer o papel de complemento nominal, apositiva, quando for exercer o papel de aposto. São essas 6, ligadas por um negócio chamado de conjunção integrante. As adjetivas, elas são ligadas por pronome relativo e são divididas em 2 grupos. Ou elas vão ser restritivas, ou elas vão ser explicativas. A gente vai depois estudar cada uma delas, ver que o que vai mudar é o sentido e a pontuação. E, por fim, nós temos as orações adverbiais, que são aquelas que vão exercer o papel do advérbio. E aí são 9. Nós temos as causais, concessivas, consecutivas, condicionais, comparativas, conformativas, proporcionais, temporais e finais. E são introduzidas por conjunções adverbiais. Então, assim, uma forma mais fácil de você identificar essa oração é conhecendo as conjunções. O conselho que eu dou a você, antes mesmo de a gente estudar tudo isso aí, é correr atrás das conjunções e estudar as conjunções, porque ao identificar a conjunção, automaticamente você já vai conseguir identificar a oração. Tá bom, gente? Então, esta aula foi uma aula introdutória, foi uma aula explicativa, para que você entenda como é que o nosso trabalho ele vai se desenvolver de agora em diante. Nós, primeiramente, falamos das classes gramaticais, vamos falar, depois nós vamos falar da função sintática, e aí depois nós vamos falar das orações, porque existe uma linha de raciocínio, existe uma evolução, existe uma progressão aí entre essas 3 partes da gramática. Tranquilos? Fiquem comigo. Até a próxima. Beijo grande.